Será que é possível se tornar o mestre da própria realidade? Eu já te adianto que sim, e nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer isso. Só que eu já digo que não é da forma que você imagina. Hoje você vai se lembrar de um poder que você esqueceu que tinha. Poder esse que vai te tornar arquiteto do teu próprio destino e senhor da sua própria realidade. Parece algo mágico e incrível, né? Mas na verdade é algo que você já faz o tempo todo e nem percebe. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender que poder é esse. E muito mais do que isso, você vai aprender a utilizá-lo de forma consciente ao teu favor. Mas antes de eu te falar sobre isso, primeiro eu preciso te mostrar aquilo que exatamente está tirando o seu poder. Presta atenção. Que você pode estar fazendo isso nesse exato momento. A necessidade de controle. Putz, isso aqui está simplesmente minando completamente o teu poder. A maioria das pessoas, quando ouve falar em tornar-se mestre da sua própria realidade, elas imaginam que isso significa atingir um nível tão super poderoso a ponto de elas conseguirem controlar todos os acontecimentos, controlar as pessoas, controlar quando as coisas vão acontecer, controlar o jeito, a forma como as coisas precisam acontecer. Você deseja alguma coisa, imediatamente você tenta, de forma desesperada, tentar fazer acontecer, tentar reorganizar a realidade à força, para que as coisas aconteçam exatamente da forma que você imaginou. E quando a realidade sai minimamente do roteiro, você simplesmente se desespera. Ai meu Deus do céu, isso não deveria ter acontecido. Ai, mas eu tô vibrando alto, eu tô vibrando amor. Por que que isso aconteceu? Isso não deveria ter acontecido. Essa pessoa não deveria ter feito isso. Mas eu tô aqui visualizando, era para isso ter dado certo. Por que que isso está acontecendo comigo? Percebe o que aconteceu aqui? Você entregou o teu poder às circunstâncias. Porque agora você só consegue ficar bem se o mundo obedecer a todas as condições que você determinou. Se acontecer A, você fica bem. Se acontecer B, você fica mal, desesperado. Isso não é maestria, de forma nenhuma. Isso é dependência. Você se tornou dependente da realidade se comportar exatamente da forma que você deseja, para daí só assim você conseguir sustentar um estado interno. E olha só, presta atenção. Pega esse paradoxo. Anota isso. Quanto mais desesperadamente você tenta controlar a realidade, mais controlado por ela você se torna. Putz, cara, isso aqui, você precisa anotar isso aqui em algum lugar. Isso aqui é ouro demais. Pensa uma situação simples. Você manda uma mensagem para alguém, você espera uma determinada resposta. E aí passa 5 minutos, nada. 10 minutos e nada. E aí você abre o celular e fecha. Aí você abre de novo o celular e fecha. Aí você imediatamente já começa a imaginar coisas. Ah, será que eu falei alguma coisa errada? Será que ela perdeu o interesse? Será que aconteceu alguma coisa? A pessoa nem precisou fazer nada e mesmo assim o mundo externo assumiu completamente o controle do teu estado interno. Ou talvez seja dinheiro. Você decidiu que você quer prosperar, mas você fica o dia inteiro olhando para sua conta bancária para saber se a realidade já confirmou a prosperidade. Ou decide começar um projeto e aí você vai lá, faz uma postagem e imediatamente já começa a checar os números, os comentários, as visualizações, buscando no seu reflexo a confirmação se você tomou a decisão certa. É assim que você perde o teu poder sem nem perceber. Você escolhe alguma coisa e logo depois você já pergunta para a realidade se você tem permissão para continuar acreditando naquilo. E o verdadeiro mestre faz exatamente o contrário. Ele entende que ele não precisa controlar cada peça do tabuleiro.
E aqui está o poder que você esqueceu que tinha. Ninguém, absolutamente ninguém, é capaz de atribuir um significado para as coisas que acontecem na sua realidade, porque é a sua realidade. Você é o chefe. Presta muita atenção nisso, porque parece simples, mas se você entender isso que eu vou te falar, a sua vida vai mudar completamente. É sério, presta atenção nisso. Você tem o poder de atribuir qualquer significado que escolher para qualquer coisa. ênfase no qualquer. Tudo, qualquer coisa. Você tem o poder de atribuir qualquer significado a tudo, qualquer coisa. Uma porta se fechou, você decide o que isso significa. Alguém foi embora, você decide o que isso significa. Um plano não saiu como você esperava, você decide o que isso significa. O problema é que a maior parte das pessoas usa exatamente isso, só que contra si mesmas. Alguma coisa não sai como planejado e imediatamente elas declaram: putz, deu errado, perdi uma oportunidade. Putz, isso acabou comigo. Minha vida tá piorando. Percebe? A circunstância aconteceu, você mesmo deu a sentença. Esse é o poder que você usa todos os dias e não percebe. Você está constantemente atribuindo significados para a realidade. Só que hoje, nesse vídeo, eu vim aqui para te mostrar o que acontece quando você começa a fazer isso de forma consciente. Quando alguma coisa acontecer na sua realidade, qualquer coisa, mesmo aquelas que você não prefere, olha para aquilo e determina: isso aqui está ao meu favor. Decida, determina isso. Isso aqui está ao meu favor. Isso aqui está servindo ao meu propósito. Eu sou grato porque mesmo que eu ainda não consiga entender o como, isso aqui está me conduzindo à realidade que eu prefiro. Não é uma negociação. Ponto final. Você não está perguntando para a realidade: ai, será que isso pode dar certo? Não, você está decidindo, determinando o significado. E existe uma diferença muito grande entre isso e tentar ser otimista, porque o otimista muitas vezes ele olha para uma situação que ele considera ruim e ele tenta convencer a si mesmo de que algo de bom vai acontecer daquilo. O mestre não precisa disso. O mestre, ele decide, ele determina. É o bater de martelo do juiz. A decisão foi tomada. E talvez a tua mente imediatamente pergunte: tá, mas como é que eu posso dizer que alguma coisa está a meu favor? Se claramente isso deu errado, tá dando merda. Isso é porque você tá querendo descobrir o significado olhando apenas para a aparência da circunstância. E é exatamente esse hábito que precisa ser quebrado. Imagine que você perde uma oportunidade que você queria muito. Naquele momento, você não consegue extrair, enxergar nada de positivo daquilo. Meses depois você conhece alguém por conta daquela mudança de caminho. E aí essa pessoa te apresenta para outra pessoa. E aí essa outra pessoa te apresenta para uma oportunidade ainda melhor. E olhando para trás, o suposto passado, você olha para aquilo e fala: nossa, ainda bem que aquilo aconteceu. Ainda bem que eu não consegui entrar naquele emprego que eu achava que eu queria naquele momento. E tem um exemplo que eu acho que eu já dei em alguns dos meus vídeos. Tem um amigo meu que conheceu a mulher dele no enterro do pai dele. E ele sempre fala comigo, até um tom meio de brincadeira. Ele fala que foi simultaneamente o pior e o melhor dia da vida dele, o velório do pai dele, porque ele conheceu a esposa, que hoje eles têm filhos, têm uma vida incrível. E isso é mudar o passado. Isso é ressignificar o passado. Quando você ressignifica algo, você muda aquele algo, você muda o passado. Porque o passado não existe, só existe o momento presente. E você só consegue imaginar o passado a partir do agora. E quando você ressignifica agora, você literalmente muda o passado. Pessoal, não é metáfora. É literalmente, porque o seu passado vai parecer que ele foi de outro jeito. Olha para o seu suposto passado nesse momento. Por que você ainda está esperando para atribuir significados que te sejam favoráveis a coisas que você considera ruins que te aconteceram? Não faz sentido nenhum.
É aqui que começa a maestria. Você não precisa conhecer todo o caminho. E essa é a grande bênção da existência. Você já parou para pensar nisso? Que se nós pudéssemos enxergar vários passos à frente, a existência não poderia criar a experiência, criar a sensação da descoberta. Você não precisa conhecer todo o caminho, você simplesmente escolhe a direção. E aí você deixa para o universo, para Deus, para a realidade, refletir isso e te mostrar o como. Mas presta atenção, porque existe uma armadilha exatamente aqui, nesse ponto. Porque muitas pessoas escolhem, elas fazem uma decisão e 5 minutos depois elas destroem tudo aquilo que elas determinaram. Elas escolhem e imediatamente elas começam a interferir. E aqui existe uma diferença gigantesca, porque escolher não é exigir. Quando você escolhe, você determina a direção. Quando você exige, você tenta controlar o caminho. E é aqui que muitas pessoas se perdem. A pessoa diz, eu escolho viver isso. Só que pouco tempo depois, ela já começa, mas quando que vai acontecer? Por que será que ainda não aconteceu? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que tem alguma técnica que eu preciso fazer? E se isso não acontecer? Percebe a contradição? Você tomou uma decisão e 5 minutos depois, você já está pedindo confirmação para a realidade. É como se você dissesse, não, eu escolhi, mas eu só vou começar a acreditar na minha decisão quando o mundo me provar que ela está certa. Quando o mundo me provar que isso deu certo. E tem uma história que o professor Hélio Couto conta que ilustra exatamente isso. Que ele fala do restaurante, como se você faz o pedido, nas palavras dele, você faz o pedido para o universo. E aí, de 5 em 5 minutos, você vai lá, faz o pedido para o garçom e você fica perguntando se o garçom anotou o seu pedido, se a cozinha já está preparando, ou de repente você, quando o garçom já foi, você chama ele para mudar o pedido. E é exatamente assim que muitas pessoas se relacionam com a realidade. Elas fazem o pedido, mas elas não conseguem deixar a cozinha trabalhar. E presta atenção que aqui existe uma chave muito importante. O mestre, ele não implora naquele tom de vítima. Por favor, Deus, universo, enfim, o que você acreditar. Por favor, universo, faz isso acontecer. Será que vai dar? Por favor, universo, faça isso ir ao meu favor. Mas ele também não exige, o mestre também não exige, isso tem que acontecer dessa forma. E apesar de parecerem posturas completamente diferentes, as duas revelam exatamente a mesma coisa. Presta atenção. Você ainda está precisando de algo do mundo externo para ficar em paz internamente. E é por isso que o mestre não faz nenhuma das duas coisas. Ele não implora e nem exige. Ele simplesmente decide. Ele observa e ele permite. Quando você olha para um espelho e não gosta da expressão que você está vendo, você não tenta colocar a mão lá dentro do espelho e mudar o reflexo. Você muda quem está diante do espelho. Na realidade acontece a mesma coisa, porque a sua realidade é simplesmente um espelho de você. Você muda a direção dos seus pensamentos. Você muda o estado interno que você vem sustentando. E aí você permite que o espelho acompanhe, que o reflexo mostre isso de volta para você. Só que essa última parte é justamente a mais difícil. Permitir. Porque a mente, ela quer controlar, ela quer verificar, ela quer garantias, ela quer saber o caminho inteiro, antes mesmo de dar o primeiro passo. E é aqui que entra um paradoxo muito importante que eu diria que é a chave desse vídeo. Para se tornar o mestre da sua realidade, você precisa parar de tentar controlar cada movimento dela
Isso aqui transformou completamente a minha vida, tá? Isso aqui, eu preciso que você anote isso em algum lugar. Isso aqui é ouro. Mas entenda bem, veja bem. Não confunda isso com passividade, tá? Isso não é ser passivo. Isso é entender qual é a sua função e qual não é. A sua função é simplesmente escolher a direção e continuar caminhando. A sua função não é determinar, não é tentar prever cada curva do caminho. Você simplesmente decide, age quando sente que precisa agir e permite que a realidade também se mova. O problema é que a maioria das pessoas não consegue deixar o mundo respirar. Elas escolhem alguma coisa hoje e amanhã já estão olhando para fora. Cadê? Será que está funcionando? Será que eu deveria fazer outra coisa? E aí depois elas mudam de estado. E depois de novo. E depois de novo. E o espelho continua devolvendo exatamente aquilo que está diante dele. Exigência, carência, medo e dúvida. O mundo não está contrariando você. Ele simplesmente está refletindo uma precisão extremamente assustadora. Ou você. E é por isso que existe uma mudança de estado que eu gostaria que você experimentasse agora. Por alguns segundos. Para de tentar resolver a sua vida. E se o mundo não fosse seu inimigo? E se você não precisasse estar constantemente lutando contra alguma coisa? Consegue sentir a diferença? Feche os olhos. Repita isso para si mesmo. O mundo não é meu inimigo. Eu solto a luta, não preciso estar lutando contra tudo e contra todos. E sinta isso. Sinta como é a sensação de não precisar ter que vigiar tudo. Permita-se ter a sensação de não precisar antecipar cada problema, de não precisar saber exatamente como as coisas vão acontecer. Então diga para si mesmo, o meu mundo pode ser leve, o meu mundo trabalha ao meu favor. Eu permito que seja assim. E talvez a sua mente interrompa. Tá, mas e aquele problema? E o dinheiro? E aquela pessoa? E se der errado? Respira. Simplesmente observa. É ela tentando tomar o controle. Não luta contra isso. Solta novamente. Porque maestria não é sobre você nunca mais sentir medo, dúvida, ansiedade ou angústia. Não. A verdadeira maestria é sobre você perceber quando você está entregando o teu poder para as circunstâncias de novo e simplesmente voltar para a tua escolha. Você escolhe, solta, e aí a mente vai tentar controlar. E aí você simplesmente percebe, observa aquilo, e aí você solta novamente. Quantas vezes forem necessárias, até que aos poucos você deixe de ser alguém que está naquela luta constante contra a própria realidade e passa a ser alguém que caminha com ela. Esse conhecimento que eu compartilhei com você hoje é um dos 49 princípios que eu coloquei dentro do meu livro Você é o Universo, os 49 princípios para mudar a sua própria realidade. Se esse conteúdo aqui ressoou contigo e você quer aprender quais são os outros princípios, o livro está aqui no segundo link na descrição. E se fizer sentido para você um conteúdo mais aprofundado através de videoaulas, no primeiro link aqui na descrição você vai encontrar a Jornada de Volta ao Ser. Se você chegou até esse momento do vídeo, deixa um like aqui embaixo, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações, comenta aqui embaixo um resumo desse vídeo, o que mais ressoou com você, o que você tirou de aprendizados aqui desse vídeo. E se você vai adquirir o livro ou entrar na Jornada de Volta ao Ser, eu não sei, mas independente disso, eu quero que você leve uma coisa para a sua vida. Escolha o que você prefere, faça a sua parte, e deixa a realidade fazer a parte dela. Você está sempre certo. E o teu mundo vai mover montanhas para te provar exatamente isso.